Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Agradeço de coração o convite que foi feito. Nem falei para os irmãos sentarem, mas fique à vontade aí. Estou agradecido de coração pelo convite feito. É realmente prazeroso compartilhar a palavra de Deus e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E por onde eu tenho ido pregar, a gente sente que Deus sempre está presente. A gente sente que sempre Deus está conduzindo o culto, porque a gente faz isso em louvor, em glória a Ele. E esse é o desejo que tem que estar presente em nossos corações, de que estamos aqui para louvar, para glorificar esse Deus que é maravilhoso. Amém? Queria contar uma história a respeito de uma visita que eu fiz com meus pais no ano passado, nas minhas férias de janeiro. Eu sou do Espírito Santo, moro em Vila Velha, e no mês de janeiro eu voltei para casa dos meus pais, e na cidade de Guarapari, que é bem do lado ali, minha mãe deu na cabeça dela e falou, vamos visitar a Rosinha. A Rosinha é uma senhora que trabalhou lá em casa, e ela estava lá, e minha mãe falou, vamos lá na casa dela, conhecer o marido dela, que ela tanto fala do marido, e a gente foi para a casa da Rosinha. Chegamos lá, conhecemos o marido dela, conversamos bastante, e o marido dela é daquele tipo de pessoa assim que já te vê e já fica assim, tipo, parece que já sente uma afinidade com você, um cara que gosta de conversar bastante. E aí ele rolou uma conversa bacana, a gente ficou um tempo ali, depois nos despedimos, fomos embora, e eu já voltei para Campinas. Passado alguns dias, a Rosinha ligou lá para casa e falou o seguinte, olha, vai ter o aniversário do meu marido e eu quero convidar vocês. Só que ele foi bem específico ao convidar o seu filho, ele falou, chama aquele vascaíno para ir no meu aniversário. Aquele dia da visita eu estava com a camisa do Vasco, né? O Vasco na época, no ano passado, estava bem, na Série B, mas estava bem, né? Melhor do que está agora esse ano. E o interessante foi que ele se lembrou de mim pelo fato de eu estar com a camisa do Vasco, por eu ser um vascaíno, e ele também era vascaíno. Por isso que eu fiquei pensando, a afinidade rolou por causa disso, né? Mesmo time e tal, a gente conversou bastante ali, foi muito legal. E o que eu achei interessante a respeito dessas questões de afinidade é porque é algo que acontece comigo, é algo que acontece com vocês, é algo que acontece com todo mundo. Afinidade é algo muito normal. E a gente olha características bem específicas de afinidade quando a gente olha para as tribos urbanas. Vamos ver se vai rolar o slide aí. Aí. As tribos urbanas são esse grupo de pessoas, são uma rede de amigos que tem certas afinidades entre eles. Eles buscam interesses em comum, seja um estilo musical, um estilo de roupa ou algum tipo de filosofia, mas o que caracteriza as tribos urbanas são que eles têm interesses em comum. E eu gostaria de destacar duas características que eu peguei de duas tribos urbanas muito interessantes. A primeira delas é que uma tribo urbana está enquadrada naquele tipo de filosofia de que eles gostam de paz, amor, eles gostam de ficar em unidade, e essa galera preza muito pelo respeito à natureza, pelo respeito ao meio ambiente. Eles respeitam até as outras pessoas, independente de raça, de religião, de estilo, de pensamento. Essa galera é o povo da rave. Talvez você já participou de uma, já foi em alguma, não sei. Essa é uma das mais famosas, a Tomorrowland. E eles prezam muito por isso. Tanto que os shows dele muitas vezes são feitos no meio da natureza, lá em locais abertos, outras vezes feitos em locais fechados mesmo, mas eles dizem que prezam por isso, pela tolerância, pelo respeito às pessoas, meio ambiente, independente de como a pessoa é. Eu achei interessante isso, eles prezam pela tolerância. Muitos dizem que rola muita droga, bebida nesses shows, mas os mais adeptos a essa filosofia da rave falam que eles são contrários a drogas, a bebidas, mas se você for numa rave, espero que você não vá, você vai ver que existe muita droga, muita bebida, é o que rola. Mas uma outra característica de uma outra tribo urbana que eu achei muito interessante é que ela é totalmente oposta a essa galera da rave. É uma tribo que tem totalmente uma aversão ao que é diferente. E eles usam até da violência para com aquilo que é diferente. E eles são muito extremistas. Eles têm os seus inimigos declarados, que são negros, são os estrangeiros, são refugiados, são homossexuais e assim por diante. Essa tribo urbana tem essa característica de usar a violência pelo fato de outras pessoas serem diferentes. E é a galera chamada de skinheads. Talvez você já ouviu falar desse grupo, talvez já viu algumas ações dessa galera aí que realmente são desprezíveis. Eles prezam pela violência porque eles têm exatamente essa afinidade de ser contra aquilo que é diferente. E aí eu faço a pergunta, será que é certo ou errado buscar os próprios interesses? Gostaria que a gente pensasse um pouco nisso nessa noite. Será que existem momentos que é certo buscar os próprios interesses? Será que existem outros momentos de que é errado
buscar os nossos próprios interesses. E eu convido você para que abra sua Bíblia, no capítulo 15 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 15. Eu acho que o nosso irmão vai projetar aqui também, mas se você gosta de ter a Bíblia na mão aí e ler, fique à vontade. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 15. Eu gosto muito dessa questão de slide, enquanto eu estou falando aqui, que é um negócio muito dinâmico. Uns estudiosos aí falam que quando a pessoa está aprendendo alguma coisa, enquanto ela ouve, ela aprende tantos por cento, né? Quando ela vê, ela aprende mais um pouco, ela capta mais alguma coisa. E quando toca, é melhor ainda. Então, vocês podem tocar na Bíblia de vocês aí. Depois que eu terminar a pregação, se vocês quiserem me dar um abraço lá fora, fiquem à vontade também. O fato é que vamos ler a palavra de Deus. E ela diz o seguinte: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei, e todos do sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas os estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era de costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. E um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado a Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar a Jesus e o entregou para ser crucificado. Gostaria de fazer mais uma oração. Deus, muito obrigado porque Tua palavra foi lida, Pai. Muito obrigado porque temos livre acesso a ela e pedimos de coração, Deus, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Nós já cantamos, já louvamos ao Teu nome, já entendemos que o Senhor está conduzindo esse culto e pedimos agora com humildade, Pai, que o Senhor toque em nossos corações, em nossas necessidades, para que venhamos a ouvir aquilo que venha a ser realmente transformador em nossas vidas. Essa oração que eu te faço, desde já agradecido em nome de Jesus. Amém. Com certeza você já teve um amigo, uma amiga, ou alguém chegou para você e falou a seguinte notícia: olha, eu tenho duas notícias para te dar. Uma é boa e a outra é ruim. O que você gostaria de ouvir primeiro? Vamos falar aí, gente. Vocês querem ouvir a boa ou a ruim? A boa? Ó, já estão falando sinal aqui de ruim. Hã? Ruim. Ruim ganha, gente. Quem quer ouvir a notícia ruim primeiro? Levanta a mão aí. Legal, é mais ou menos o que eu penso. Eu gosto de ouvir a ruim primeiro, por quê? Porque depois a boa parece que dá aquela melhorada na notícia ruim, não é verdade? Quem está comigo aí? Não é assim mais ou menos que funciona? Quando a gente ouve a notícia ruim, a gente fica, nossa, cara, que barra, né? Mas aí a gente ouve a notícia boa, aí fica tudo tranquilo, igual o jornal hoje faz. Mostra um monte de calamidade, e no final mostra que nasceu um filhote de golfinho, não sei aonde. Aí todo mundo esquece as calamidades, todo mundo esquece o de ruim que aconteceu e fica pensando no filhote do golfinho. Mas vamos falar um pouquinho de quando que é errado buscar os nossos próprios interesses. E a gente olha para o nosso texto e a gente percebe que temos alguns exemplos a respeito de quando que é errado buscar os nossos próprios interesses. E aqui tem a galerinha do Sinédrio. Essa turma aí que, como nós vimos no primeiro versículo, se reuniu para julgar Jesus e foram entregá-lo para Pilatos. Mas o que era o Sinédrio? Era realmente uma turma que tinha essa prerrogativa de praticar julgamentos lá na Judéia. Essa prerrogativa foi dada pelos governadores romanos da Judéia. A gente tem que lembrar que o povo de Israel estava dominado pelo Império Romano e alguns governadores da Judéia deram essa prerrogativa aos líderes ali do Sinédrio de fazerem esses julgamentos. O Sinédrio era composto por 71 pessoas. Eles eram escribas, eram os mestres da lei, eram pessoas da família dos sumos sacerdotes, então eram pessoas muito importantes. E, principalmente, eram pessoas que conheciam as Sagradas Escrituras. Eles conheciam a palavra de Deus de frente para trás, não importa a ordem, eles conheciam muito a palavra de Deus. Só que a gente vai ver que eles não colocavam muito em prática aquilo que eles aprendiam
a respeito da palavra de Deus. Eles tinham então essa prerrogativa de julgar algum caso que acontecesse no meio deles, e o que aconteceu com Jesus foi o seguinte: eles julgaram e falaram o seguinte: não, a gente vai matar mesmo esse tal de Jesus, porque a gente não concorda com o que ele está falando aqui. E se caso acontecesse uma pena dessa, essa pena de morte que foi dada para alguma pessoa, eles tinham que entregar para o procurador romano, para ele dar o aval, para ele falar: não, beleza, vocês querem matar, vai ter que passar aqui por mim, para eu confirmar se a sentença vai ser dada ou não. E foi o que esses caras fizeram. Eles levaram Jesus para Pilatos. Eles queriam a morte de Jesus, eles já tinham decidido por isso, portanto, estavam entregando agora para que Pilatos desse o julgamento final. E o interessante é que, se você for olhar os versículos anteriores ao texto que a gente leu, se você for comparar também com versículos dos outros evangelhos de Mateus, Lucas e João, você vai perceber que o julgamento que foi feito pelo Sinédrio, na pessoa de Cristo Jesus ali, foram acusações com questões religiosas. Eles chegaram e pensaram: olha, como é que uma pessoa pode se declarar sendo o próprio Deus? Porque Jesus afirmava ser o próprio Deus. Eles não entendiam isso. Como que um cara do nada vem aqui e fala que é o próprio Deus? E ainda Jesus, certo momento, ele chegou no meio do templo, estava vendo aquela bagunça de comércio rolando solto lá no templo, ele dá uma chicotada em todo mundo, ele derruba aquelas barracas e ele fala: olha, a casa do meu pai é casa de oração, não é para ser feito esse comércio aqui. E eles ficam bolados com aquilo porque eles ganhavam dinheiro com aquilo, eles lucravam com aquilo. Mais uma vez acusavam Jesus de questões religiosas. Poxa, esse cara está impedindo a gente aqui de vender os bezerros, de vender as pombinhas que eram usadas nos sacrifícios. Mas a ideia de Jesus não era essa. Ele sabia, ele conhecia o coração daquelas pessoas. Sabia que aquele comércio estava sendo feito apenas para enriquecer cada uma daquelas pessoas. E ainda quando Jesus fala que ia derrubar o templo e reedificar em 3 dias, eles ficaram mais loucos ainda. Como que pode derrubar um templo que a gente levou anos para construir e depois ele reedificar em 3 dias? Isso não existe. Eles ficaram mais bolados ainda. Mas eles, como mestres da lei, como escribas, como pessoas conhecedoras das Escrituras, eles não se atentaram para o fato de que Jesus estava falando das profecias, de que Jesus estava falando dele mesmo, de que ele seria sepultado e que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Só que pensa comigo, Pilatos não tem nada a ver com isso. Ele não tem nada a ver com as questões religiosas que estavam acontecendo no meio do povo judeu. Primeiro porque ele tinha outra cultura. Ele servia outros deuses, ele não estava nem aí para o Deus de Israel. Em segundo, ele não estava nem aí para o povo de Judá, para o povo de Israel. Ele queria mais que o povo se lascasse, porque ele estava longe da sua terra, ele queria voltar para a sua pátria, mas ele estava ali como um representante de Roma. Então ele tinha que fazer com que não houvessem rebeliões ali. Só que para o Sinédrio levar Jesus para Pilatos, eles não podiam apenas levá-lo com acusações religiosas. O Sinédrio agora tinha que fazer acusações políticas, para Pilatos entender: agora acusação política, se está sendo contra Roma, beleza, vamos acusar esse Jesus. E o Sinédrio faz o seguinte: olha, esse Jesus é um bagunceiro, baderneiro, ele está pensando apenas em revolução. E aí, opa, passou um pouco aí. Esse Jesus está pensando apenas em revolução. Ele não quer, ele está dizendo que é rei dos judeus. E aí Pilatos começa a pensar: peraí, mas rei, aqui quem é o imperador é César, não é esse tal de Jesus. Só que Pilatos, ele percebe que Jesus era inocente naquela situação. O texto que a gente leu deixa isso bem claro, que Pilatos, por mais que ele também buscasse os seus próprios interesses de alguma forma, ele pensou: não, Jesus é inocente, ele não está respondendo a nada aqui. Tanto que ele fala: olha, você não vai responder a nada do que eles estão te acusando, não vai responder nada, você está vendo tantas acusações que estão sendo feitas para você. E aí a gente começa a perceber que acusações políticas também não fazem sentido para Pilatos. Eles acusam Jesus de ser rei, eles acusam Jesus de que as pessoas não deveriam mais entregar impostos para César, eles acusam Jesus de ser um cara revolucionário, um cara sedicioso. O que é sedição? Palavra esquisita, né? Quem costuma aí arriscar o que seria sedição? Não é aquilo que o Miguel faz com as menininhas no colégio, não. Aquilo é sedução, Miguel. Não adianta se esconder, não, filho. Sedição, gente, é um ato de rebelião. É um ato diretamente contra um governo. É um atentado contra o governo. Isso é sedição. E esse povo do Sinédrio estava acusando Jesus de realmente ser um cara sedicioso, um cara revolucionário que queria o fim do Império Romano. Mas não era isso que Jesus queria para aquele povo. E a gente começa a perceber que essa turma do Sinédrio buscava os seus próprios interesses
exatamente porque eles estavam com inveja, com egoísmo em seus corações. E a gente começa a perceber isso pelas atitudes deles. A gente percebe que eles eles entregaram a Jesus, praticaram injustiça, eles perverteram os fatos, eles inventaram mentiras a respeito da pessoa de Jesus. Isso tudo porque os seus corações estavam cheios de inveja, seus corações estavam cheios de egoísmo, exatamente pelo fato de que eles estavam frustrados com aquele que se dizia ser o Messias, mas que não era o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Jesus que viesse na ostentação, um Jesus que já viesse numa família rica, uma família poderosa, para que ele realmente tivesse o título de rei. Eles esperavam um Jesus que já viesse com uma coroa, um cordão de ouro, anéis de ouro nos dedos, aqueles anéis até com um nome assim, né? Jesus Cristo do outro lado. Teria que ter 6 dedos, né, para fechar o Cristo, mas não importa. Eles achavam que Jesus viria já na ostentação, aquele cara que revolucionaria a política da região ali e que realmente mudaria a situação de vida do povo judeu, que tiraria o domínio do Império Romano e mudaria a qualidade de vida daquele povo. Eles ficaram frustrados quando viram que Jesus não era aquilo que eles esperavam. Ficaram frustrados, tiveram inveja em seus corações, mais ainda porque eles se viram perdendo espaço para aquele Jesus que cada vez mais agregava multidões para si, por causa das curas, por causa dos milagres, por causa da multidão que ele alimentava, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Eles tinham inveja de Jesus e pelo egoísmo em seus corações eles não queriam perder o espaço que eles tinham anteriormente, porque eles eram os mestres da lei, eles eram os caras que sabiam de tudo. Só que Jesus ia diretamente contra eles e falava: olha, vocês criticam tantas pessoas, vocês se acham o máximo, vocês acham que sabem de tudo, criticam os outros, vocês olham o cisco que está no olho do irmão, mas não conseguem enxergar a trave que está no olho de vocês. Ou seja, vocês também pecam, vocês também erram. Não somente as outras pessoas, mas vocês também falham. E eu vim aqui para mostrar isso para vocês, que não existe salvação somente nos atos que vocês praticam. A salvação está em mim. E eles começaram a se frustrar. Eles começaram a se preocupar porque aquele Jesus não era o Messias que eles esperavam. Mas nós temos outros exemplos de pessoas que buscaram os seus próprios interesses de forma errada. Pilatos é uma dessas pessoas. A gente vê que no julgamento que foi feito ali com Jesus, ele buscava apenas os seus próprios interesses. O texto de Marcos, que a gente leu, deixa isso bem claro. E se a gente for olhar outros textos das Escrituras, por exemplo, no Evangelho de João, vai falar que Pilatos era um cara orgulhoso. O Evangelho de Lucas vai dizer que ele era um cara cruel. E agora no Evangelho de Marcos ele diz que ele buscava apenas os seus próprios interesses. Como já falei antes, Pilatos era um cara que estava ali representando Roma. Ele era um procurador romano na cidade da Judéia. Ele estava ali para conter rebeliões. E ele sabia que se ele não tomasse uma atitude com relação àquele julgamento de Jesus Cristo, alguma rebelião poderia acontecer. Algo grave poderia surgir dali. E ele estava ali realmente para abafar essa rebelião. E é o que ele tenta fazer, apesar dele ver que Jesus era inocente. A gente percebe que no versículo 15 ele fala: para contentar a multidão, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Manda açoitarem Jesus e o entrega para ser crucificado. Pilatos estava ali apenas para agradar o imperador romano, para abafar algum tipo de rebelião e também para agradar o povo. Talvez Pilatos fosse um cara mais característico da rave, um cara mais da tolerância. Vocês não mexem com o Império Romano, eu também não mexo com vocês, então pode mandar Jesus ser açoitado. E a gente percebe o Sinédrio como sendo aqueles skinheads, aqueles que são totalmente contrários ao que é diferente, porque eles estavam frustrados quanto à pessoa de Jesus. E a gente começa a perceber que o povo também tinha atitudes egoístas, tinha atitudes invejosas, eles buscavam seus próprios interesses, exatamente porque, enquanto Jesus estava realizando curas, milagres, estava tudo de bom para o povo. Jesus estava ali sendo o máximo para eles, e para eles estava tudo bem. Mas a partir do momento em que Jesus começou a mostrar a realidade do reino de Deus, isso mudou. A partir do momento em que o Sinédrio começou a incitar esse povo para que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado, esse povo nem se lembrou mais dos milagres de Jesus. Esse povo não se lembrou mais de que Jesus estava alimentando multidões. E esse povo grita: crucificam, crucificam. Apesar de Pilatos perguntar mais uma vez: vocês querem que eu solte o rei de vocês? Eles gritam: não, solte Barrabás, crucifica a Jesus. E o que eu acho interessante é que nos nossos dias a história não é diferente. Quando a gente olha para o governo romano, representado ali na pessoa de Pilatos,
A gente olha para os nossos dias hoje, a gente tem os poderes representados no poder executivo, legislativo e judiciário. É verdade? A galera do direito aqui sabe disso. Quem também não é da área do direito também sabe que existem esses 3 poderes. E a gente começa a perceber que, se a gente for olhar nos jornais, todos os dias a gente vê escândalos. Escândalos acima de escândalos. Tanto no poder executivo, propinas, lavagem de dinheiro. Poder legislativo, a gente vê o Senado e tantas outras câmaras, seja do legislativo aí dos deputados ou de vereadores, eles aprovando leis, projetos de leis para que os salários deles sempre aumentem e o salário mínimo continua, como diz aí o professor Raimundo, mas a gente percebe que existe essa corrupção. A gente não pode estar com os olhos vendados para o que está acontecendo no nosso país, para o que está acontecendo no mundo. Essa roubalheira, essa corrupção acontece no executivo, no legislativo, no judiciário. Coloquei ali a capinha do jogo, FIFA 16. Eu gosto do jogo, apesar de existir roubalheira dentro do jogo também, mas eu queria mostrar aqui que eles colocaram ali, eles deram uma zoada, colocaram o Joseph Blatter atrás das grades, na capa do jogo. Isso mostra para a gente que o poder judiciário também está defasado. Muitas vezes as sentenças não condizem com a realidade de uma verdadeira justiça. E a gente começa a perceber que a corrupção atrás de corrupção também nos nossos dias. Isso não apenas acontecia nos dias de Jesus, isso também acontece nos nossos dias porque as pessoas estão buscando seus próprios interesses de forma egoísta, elas buscam seus próprios interesses por causa de inveja. E assim como no Sinédrio, a gente percebe que líderes religiosos nos nossos dias têm pregado uma teologia que é totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala, uma teologia da prosperidade, algo que você está no controle, não Deus. Eu achei interessante que é o que a gente veio cantando desde o início aqui, né? As coisas têm o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. A gente precisa saber esperar no tempo de Deus. A gente não pode mandar em Deus, como essa galera da teologia da prosperidade ensina. Eles dizem que, olha, se está acontecendo alguma coisa errada na sua vida, é porque você está em pecado. Ou porque você não está entregando dízimo na igreja. Eles espalham um evangelho de que Deus te abençoa com base em trocas. Isso não existe. Deus nos abençoa apenas por causa da graça. É pela graça de Deus que nós somos abençoados. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, para merecer qualquer coisa de Deus. É apenas pela graça. Mas esses líderes religiosos sempre estão pregando essa teologia que eles chamam de tipo de triunfalismo. E dessa forma eles determinam as bênçãos que Deus deve dar para eles. Eles não admitem doenças, eles não admitem crises, não admitem qualquer tipo de problema na vida dos crentes, porque eles sabem que se estiver entregando o dízimo certo, se estiver fazendo tudo de boa na igreja, Deus vai abençoar. Mas não é assim que funciona. Eu achei uma frase interessante de um pastor da igreja presbiteriana lá em São Paulo, a respeito do triunfalismo. E ele diz o seguinte, o triunfalismo torna os crentes presunçosos. E em vez de estarmos dispostos a compartilhar todas as mazelas da existência humana e dessa forma nos tornarmos capazes de empatia, queremos estar acima delas e de todos os que as enfrentam. Isso leva a uma vida de mentiras que contamos uns aos outros e a nós mesmos. Vocês prestaram atenção no que esse pastor está falando? A partir do momento em que acreditamos nesse triunfalismo, a partir do momento em que acreditamos que podemos mandar no Deus Todo-Poderoso, fazê-lo de servo, nós nos tornamos presunçosos. E a partir do momento em que nos tornamos presunçosos, nós ficamos cheios de si. Nós começamos a não olhar mais para os problemas dos outros. Nós começamos a não olhar para os problemas das pessoas, para a pobreza, para tantas coisas ruins que acontecem à nossa volta. E aí ele destaca no final, isso é uma mentira que nós contamos uns aos outros e para nós mesmos. E eu pergunto, como que nós temos sido conhecidos? Aonde a gente está inserido? Será que a gente tem sido conhecido como aqueles que buscam os próprios interesses de forma egoísta e invejosa? Vamos trazer um pouco mais perto da gente aqui, dentro da nossa instituição religiosa. Sabia que também é possível a gente fingir que está querendo buscar a Deus, agradar a Deus, mas ao mesmo tempo também está buscando os nossos próprios interesses? Quer ver isso de forma prática? As nossas programações. Será que as nossas programações estão sendo feitas para entretenimento, para a gente curtir aqui?
Ou será que é para o louvor e para a glória de Deus? Será que as nossas programações têm motivo de tirar os nossos jovens da noitada? Ou se é para glorificar e louvar a Deus? Será que as nossas programações são apenas para eu trazer um estilo diferente, mostrar que a minha igreja é melhor do que a outra, para eu mostrar uma roupa diferente que eu comprei, uma roupa nova, um estilo de cabelo diferente? Será que é só para isso que a gente vem aqui, gente? Ou a gente vem realmente para louvar, para glorificar a Deus? Uma outra área que pega muito na gente é a questão do louvor. Será que a gente está louvando a Deus? Será que a gente toca e canta dando o nosso melhor para que os outros vejam que a gente sabe o que faz? Ou será que a gente realmente está agradando a Deus com o nosso louvor, exercitando os nossos dons que são feitos, dados por Deus para que o exercitemos em comunidade, para que sejamos bênção na vida uns dos outros? Qual a intenção do nosso coração? E agora eu me chamo a atenção, será que eu estou aqui na frente pregando para mostrar que eu sou um bom orador? O que eu não sou, na verdade? Será que eu estou pregando aqui para mostrar que, sei lá, eu sou melhor do que o estilo porto-riquenho do Max? Será que eu estou querendo aparecer de alguma forma aqui na frente? Qual o desejo do meu coração? Qual o desejo do nosso coração em estar aqui presentes? Será que estamos buscando louvar a Deus acima de todas as coisas, glorificá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas? E eu levo um pouco mais adiante. A nossa modernidade tem sido conhecida por muitos filósofos, muitos sociólogos, como sendo uma modernidade líquida. O que isso quer dizer? Não existe mais solidez. Isso é bem prático, quer ver? Alguns anos atrás, as pessoas trabalhavam em algum local, uma empresa, e elas aposentavam nesses lugares. Elas trabalhavam ali 20, 30 anos e aposentavam. Hoje em dia, o que acontece? Eu já passei por 3 empregos. Não sei vocês, não sei qual a realidade que vocês estão vivendo, mas eu acho que vocês conseguem enxergar isso. A pessoa não fica mesmo muito tempo no mesmo emprego. Ela vai trocando. Não existe mais uma solidez. As coisas estão ficando líquidas. Alguns anos atrás, as pessoas que podiam comprar um carro ficavam com aquele carro a vida inteira, até virar sucata praticamente. Hoje em dia, o consumismo faz o quê? Que você precisa comprar sempre um outro carro. Os carros parecem que estão se quebrando sozinhos, você precisa sempre comprar um melhor. E aí vai, com celulares, com computadores, a gente está sempre precisando do melhor e a gente sempre vai trocando. Eu já troquei de celulares várias vezes, por besteira, por consumismo. E aí isso afeta os nossos relacionamentos da mesma forma. A modernidade líquida faz com que os nossos relacionamentos sejam líquidos, que não tenham a solidez que existiam no passado. Casamentos estão sendo desfeitos, amizades estão sendo destruídas. Tudo porque é fácil se separar, é fácil pedir um divórcio. Muitas vezes, se for consensual, você não precisa nem ir no juiz mais, no cartório você já faz tudo certinho. Se a mulher não estiver agradando mais, eu posso trocar por uma novinha. Isso vai passando de geração a geração. Os relacionamentos vão se tornando líquidos. As amizades não têm mais a mesma solidez. Cadê aquela afinidade? Cadê aquela essência que tinha antigamente? Isso os sociólogos estão percebendo. E o que a igreja está percebendo no seu meio? Será que ela também está atenta para essa realidade? A gente precisa estar atento a isso. Os relacionamentos nossos não podem ser líquidos, eles precisam ser sólidos. E é interessante, uma filósofa que sempre contribuiu na minha vida, a minha mãe, ela diz o seguinte: a pessoa só serve enquanto serve, porque quando não servir mais, ela não serve. Eu fiz essa mesma cara quando ela falou isso para mim uns dias atrás. Eu falei, como é que é? Repete isso de novo. Falou, a pessoa só serve enquanto serve, porque quando não servir mais, não serve. Vocês entenderam? Relacionamentos líquidos, vamos ligar isso aqui. A pessoa só serve enquanto ela é útil para mim, enquanto ela está fazendo algo que me agrada, porque se não me agradar mais, eu posso descartá-la facilmente. Vocês conseguiram captar? Essa é a questão da liquidez dos relacionamentos. Será que nós, como povo de Deus, temos vivido dessa forma? Vocês lembram da história que eu contei no início a respeito da visita na casa da Rosinha? A respeito do marido dela, conversamos um tempo, ele chamou para a festa de aniversário dele, e ele falou especificamente, chama o filho de vocês, aquele vascaíno. Eu achei interessante isso. Mas o mais interessante é que, na noite anterior ao seu aniversário, ele veio a falecer. O marido da Rosinha tinha diabetes. Aquele dia que a gente foi visitá-lo, ele já não tinha as 2 pernas por causa da diabetes. E na noite anterior ao aniversário dele, ele passou muito mal.
e ele veio a falecer. E eu fiquei pensando em como ele se lembrou de mim, como sendo um vascaíno. Fiquei pensando, poxa, a gente teve tão poucos momentos juntos ali, e ele se lembrou de mim pelo fato de eu ser um vascaíno. Claro que ele era um vascaíno também, teve aquela afinidade, mas eu fiquei lembrando e pensando como seria melhor se ele se lembrasse de mim como um verdadeiro discípulo de Jesus. E olha que interessante, isso acontece com vocês também. Com quantas pessoas vocês têm contato, às vezes, uma vez na vida, talvez vocês nunca mais vão ver a pessoa de novo. Quem sabe aconteceu isso com você hoje ou durante essa semana, mas ainda vai acontecer de você estar em contato com uma pessoa por um momento rápido. Como que essa pessoa vai se lembrar de você futuramente? Será que como alguém egoísta, que busca os próprios interesses por causa de inveja, por causa de egoísmo? Ou será que essa pessoa vai se lembrar de você por ser um exemplo de vida, por ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Talvez não sejam pessoas que passam rapidamente nas nossas vidas, mas aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia, naquelas pessoas em que nos relacionamos mais. Como nós temos sido conhecidos? Como pessoas interesseiras, que buscam os próprios interesses por inveja, por egoísmo, ou como verdadeiros discípulos de Jesus? É importante a gente fazer essas perguntas e analisar a nossa própria vida, porque como igreja, como corpo de Cristo, nós temos uma missão nesse mundo, que é fazer discípulos. E o próprio Jesus foi bem enfático quando ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas a guardar todas as coisas que eu vos tenho deixado. O próprio Jesus coloca essa característica de intencionalidade nas nossas atitudes, de fazer discípulos. Ele diz, vão e façam discípulos. Não é se der, façam discípulos, é vão e façam discípulos. Existe esse caráter de intencionalidade. A nossa vida como pessoas que creem no Evangelho, existe essa necessidade de fazer discípulos, de trazer as pessoas para um relacionamento conosco. E nesse relacionamento não pode haver liquidez, tem que existir a solidez. E para trazer essas pessoas, Jesus é bem enfático, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando o quê? Esse transporte para a família da aliança, exatamente para esse relacionamento onde vai haver solidez, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que consolidam essa família. E nós fazemos parte dessa família. Amém? Só que para fazer discípulos, a gente precisa ser discípulo de Jesus. E a gente precisa ter afinidade com Ele. E aí vamos para a notícia boa agora. Já que falamos tanto sobre a má notícia, né, de quando que é errado buscar os próprios interesses, vamos ver quando que é certo buscar os próprios interesses. Existe uma forma certa de buscar os próprios interesses. E é exatamente quando nós colocamos os nossos próprios interesses em submissão a Deus. E a gente vê um exemplo disso claro no texto que a gente leu, na figura de Jesus Cristo. Ele foi uma pessoa que colocou os seus próprios interesses submissos à vontade de Deus. Se a gente for olhar para a trajetória de Cristo Jesus, a gente vai entender que ele fez isso. E eu posso dizer que essa é uma boa notícia de que existe um aspecto certo de buscar os próprios interesses, porque nós acreditamos no Evangelho. Não é verdade? O que é o Evangelho? Creio que todos praticamente aqui já sabem. Talvez algum outro não saiba o que é o Evangelho. Mas não faz mal a gente lembrar de novo. O Evangelho ele é uma palavra que foi utilizada muito nos tempos antigos, não só pelos cristãos. Não é uma palavra gospel, não é algo só do meio crente. Ela era utilizada antigamente por outros povos, povos gregos, no caso, os povos romanos, exatamente quando dizia respeito à família real. Quando algo de bom acontecia com a família real, eles tinham o Evangelho, que era o quê? A boa notícia daquilo que estava acontecendo na família real. Poderia ser o nascimento de um herdeiro, filho tão esperado que herdaria o trono, ou uma batalha vencida pelo rei com seus exércitos. Que notícia melhor do que essa para a família real, para um reino em todo sentido? Nasceu um herdeiro, ou vencemos a batalha, vai acontecer a paz agora no reino. O Evangelho era isso, era essa boa nova, a boa notícia de que algo bom aconteceu. E os cristãos pegaram essa mesma palavra, naquela época eles eram feras em contextualização e falaram, olha, o Evangelho do reino de Deus é a boa notícia do reino de Deus, daquilo que Deus está fazendo no mundo, no nosso meio. E eles começaram a perceber que isso é a realidade. Isso era a realidade na pessoa de Cristo Jesus, porque
o evangelho do reino de Deus diz respeito ao nascimento de um herdeiro, que é Jesus Cristo. E a gente olhando para a trajetória dele, a gente começa a perceber que isso é verdade. E a gente tem que tirar da nossa cabeça aquele romantismo a respeito do nascimento de Jesus. E eu começo a perceber que eu estou ficando velho quando eu lembro da minha época de escola dominical, em que a tia mostrava as coisas no flanelógrafo. Eu não sei nem se vocês lembram disso. Eram uns pedacinhos de pano que ela jogava assim, cara, e agarrava na tela lá. Eu achava interessante aquilo, né? Quando caía, a gente ficava zoando. Ah, caiu Jesus! E quando a gente vê aquilo, eu ficava lembrando, cara, eles botam Jesus ali naquele local bonitinho, né? Um curralzinho, com as ovelhinhas, o gadozinho. Só que tira essa imagem da cabeça, gente, e começa a pensar aonde Jesus realmente nasceu. Num curral, um lugar sujo. Não é aquela coisa bonitinha que mostra nas figurinhas, gente. Foi dentro de um curral. Isso tudo para mostrar para mim e para você que ele veio em humildade. O Senhor, Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, veio a esse mundo em humildade. Ele não veio ostentar nada. Por isso que aqueles mestres da lei estavam frustrados, porque Jesus nasceu no meio humilde. E ele veio ensinar que a humildade deve ser exercitada por cada um de nós. Uma outra coisa que Jesus veio falar a respeito do evangelho do reino de Deus, a boa notícia de que o reino de Deus estava sendo implantado. João Batista antes já estava pregando, olha, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependam-se. E o próprio Jesus fala, arrependei-vos, porque agora já chegou o reino de Deus. Jesus já tinha consciência de que o reino de Deus já estava presente, porque a boa notícia começou, primeiro que ele nasceu, e agora ele estava vivo ali ensinando princípios e valores do reino de Deus. E esses princípios a gente pode ver claramente, em Gálatas fala isso, amor, alegria, paz, justiça, verdade, paciência, misericórdia, domínio próprio, mansidão, fidelidade, humildade, bondade. É um estilo de vida de que agora no reino de Deus, todo aquele que crê deve viver dessa forma. Não deve ser diferente disso, para que haja a solidez nos relacionamentos, para que haja amor, paz, justiça, alegria, enfim, são princípios e valores do reino de Deus. E é interessante que um mestre da lei na época ainda chegou para Jesus e falou, olha, qual que é o maior mandamento? E Jesus foi bem enfático ao dizer, ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a você mesmo. Deus não estava falando nada, Jesus não estava falando nada de novo. Ele estava mostrando novamente os 10 mandamentos que são resumidos nessas duas questões de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E esse mestre da lei fala, poxa, que legal, você citou exatamente a lei. E Jesus fala para ele, você não está muito longe da salvação, não. Por que Jesus fala isso para ele? Porque ele sabia que no coração daquele mestre da lei ainda tinha resíduos de que, por causa das boas obras que eu praticar, que eu vou ser salvo. Mas se ele continuasse com Jesus, se ele continuasse vendo o que Jesus estava realmente ensinando, ele iria perceber que a salvação vem apenas pelo que Jesus fez na cruz. E a gente começa a perceber que a boa notícia, o evangelho do reino de Deus, foi exatamente isso. E Jesus fica quieto diante de todo aquele julgamento, para ensinar o que para a gente? Além de humildade, além dos princípios do reino de Deus, mostrar que nele estavam se cumprindo as profecias. Como diz lá em Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus estava mostrando para aquelas pessoas de que nele estava se cumprindo a profecia. Você consegue perceber como que isso é difícil? E muitas vezes, momentos nas nossas vidas, como toma um pisão de alguém, ou quando alguém fala mal da gente, a coisa mais difícil é a gente ficar calado, não é verdade? A gente já quer retribuir aquela gentileza com todas as palavras bonitas que a gente conhece. Como é difícil a gente ficar calado. Mas Jesus veio ensinar para cada um de nós a sermos mansos, a sermos humildes de coração. Apesar de tudo aquilo que pessoas falam de nós por sermos cristãos, é preciso mostrar para as pessoas que nós temos um estilo de vida diferente, que nós somos mansos, nós sabemos trabalhar os princípios e os valores do reino de Deus, não porque nós somos bons, mas porque estamos submissos ao Pai. Quando Jesus fala para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, Ele quer nos ensinar que a partir do momento em que amamos a Deus e somos submissos a Ele, nós podemos buscar os nossos próprios interesses, porque eles estão submissos a Deus, o Pai. Por isso que nesse aspecto é certo buscar os próprios interesses,
a partir do momento em que as minhas vontades estão submissas a Deus. E a partir desse momento que eu estou submisso a Deus, eu consigo servir ao meu irmão. Eu consigo enxergar a necessidade dele. Nossos relacionamentos ficam sólidos. Eu consigo ajudá-lo da melhor maneira possível. Só que o Evangelho do Reino de Deus ainda traz uma notícia melhor ainda, que é a respeito da morte de Jesus, uma batalha que foi vencida na cruz, onde Jesus Cristo venceu o pecado. Se para uma família real o Evangelho significava isso, uma boa notícia de nascimento de um herdeiro, de uma batalha vencida, para nós, como participantes do Reino de Deus, isso tem que ser melhor ainda, porque os nossos pecados foram totalmente esquecidos na cruz. Jesus Cristo venceu essa batalha por nós. Nós que não merecíamos isso, conquistamos a redenção dos nossos pecados através da morte de Jesus na cruz. Você consegue entender a intensidade disso? Você consegue visualizar quão doloroso foi para Cristo Jesus fazer isso? Porque em submissão ao Pai, ele deixou o seu interesse de lado. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. A partir daquele momento, o interesse de Jesus Cristo foi estar submisso ao Pai, foi fazer a vontade do Pai. E Jesus morre na cruz em nosso lugar. Tanto no lugar daquelas pessoas naquela época, quanto no nosso lugar, quanto no lugar das pessoas que ainda vão nascer. Isso abrange toda a humanidade, isso é que é perfeito, isso é que é maravilhoso no Evangelho. Essa boa notícia de que, se fosse por nós mesmos, nós não iríamos conseguir nada nessa vida, porque nós sempre pensamos em buscar os nossos próprios interesses, de forma egoísta, de forma invejosa. Mas Jesus Cristo não foi nada disso. Ele, além de mostrar um exemplo de vida, ele morreu por nós na cruz. Ele foi o sacrifício de Deus por nós. Essa é a beleza do Evangelho. E ele atua como nosso advogado diante de Deus. Isso é que é interessante, porque a partir do momento em que nós praticamos algo de errado, a partir do momento em que nós buscamos os nossos próprios interesses de forma egoísta e invejosa, Deus não olha para a gente de acordo com aquilo que a gente faz. Jesus está lá do lado dele falando: olha, não olha para o que eles estão fazendo, olha para mim, olha para o que eu fiz na cruz. Essa é a beleza do Evangelho. Jesus Cristo está ao lado do Pai, advogando a nossa causa. A partir do momento em que cremos, ele está do nosso lado também, atuando à nossa frente, nos conduzindo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. E existe uma promessa maravilhosa de que ele vai voltar. Vocês conseguem captar a intensidade do Evangelho, meus queridos? Isso é muito bonito, isso é algo profundo, isso é algo que deve mexer com o nosso interior. Porque nos momentos em que queremos buscar o nosso próprio interesse de forma egoísta e invejosa, existe alguém que ensinou algo maravilhoso, de que devemos estar submissos a Deus Pai, de que devemos colocar o nosso próprio interesse nas mãos de Deus e dessa forma alegrar tanto a Deus quanto as pessoas à nossa volta, porque aí seremos capazes de nos relacionar com tantos outros que estão ao nosso redor. E eu acho interessante uma frase do Hayden Wilson Tozer. Ele diz o seguinte: nós, pregadores do Evangelho, não somos diplomatas, mas profetas, e a nossa mensagem não é um acordo, mas um ultimato. Uma característica impressionante do Evangelho, porque não existe um meio termo, não existe uma forma de eu buscar os meus próprios interesses de forma egoísta e invejosa e também agradar a Deus. Precisamos buscar os nossos interesses em submissão a Deus Pai. Precisamos amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Não existe um meio termo, por isso que a mensagem do Evangelho é um ultimato. Ou você agrada a Deus e o ama, ou você não faz isso. Não existe um meio termo. E eu acho interessante porque nós já experimentamos isso. Eu creio que você está aqui essa noite porque você já experimentou essa realidade do Evangelho. Você já foi transformado por ele. Se você ainda não foi, pense nisso. Pense nessa realidade de que você não é ninguém. Eu não sou ninguém. Nós não somos nada a não ser em Cristo Jesus. Pelo que ele fez na cruz, aí sim nós somos aceitos diante de Deus. Eu lembro de uma história muito interessante que aconteceu lá na praia, em Guarapari. Um sujeito lá que vende cuscuz. Imagine a cena: você está na praia, sentado lá de boa, na cadeirinha ou na areia. De repente você escuta: ei! Aí você, cara, todo mundo de boa na praia, você escuta um grito, você acha que alguém está morrendo. E ele continua: olha, olha, olha! E você olha para lá, o cara vem com a barraquinha dele de cuscuz. Aí ele fala uma frase interessante, ele diz: para você saber o que é bom,
você tem que provar. E para provar, você não paga nada. Olha que interessante a estratégia de marketing dele. Para saber o que é bom, você tem que provar. E para provar, você não paga nada. Por que ele falava isso? Ele entregava um pedacinho de cuscuz para as pessoas experimentarem, e aí depois as pessoas logo tinham que comprar o cuscuz se elas quisessem mais. E eu fiquei pensando a respeito do evangelho, que é a mesma coisa. Para a gente saber o que é bom, a gente tem que provar. E a gente já experimentou a respeito do evangelho, a gente sabe que ele é bom. A gente sabe, como eu falei, que em nós mesmos não existe nada de bom, de agradável a Deus, mas é por causa de Jesus, pelo que ele fez, que nós somos aceitos. Essa é a beleza do evangelho. Isso que é bom, isso é o que nós experimentamos. E agora nós não precisamos pagar mais nada por isso, porque o preço já foi pago na cruz. Amém? Essa é a beleza do evangelho. Que Deus continue tocando no seu coração para que você comece a perceber essas realidades do evangelho.